pessoal, estamos de volta aqui com mais um Conversa Franca, hoje recebendo uma pessoa muito querida por mim e pelo grupo, até porque é o retorno a esse estúdio, Alípio Neto, seja bem-vindo. E aí, tudo bem, Gui? É um prazer estarmos aqui de volta, aqui nesse estúdio, né, onde eu gosto de sempre falar que onde tudo iniciou na nossa vida, né, na minha vida, nessa caminhada pela comunicação. Então, para mim é um prazer estarmos aqui de volta. Um abraço ao Mike, que eu sei que ele é o idealizador desse projeto aqui com vocês, é um parceiro. Mike foi companheiro meu aqui também nessa bancada aqui, nesse exato lugar aqui, né, uns anos atrás. Um abraço também ao Picarelli também, né, que graças a ele, na época que abriu essas portas, para que a gente, na época, desse entrada nesse projeto naquela época. Ao Gustavo também, né, que sempre nos atendeu muito bem. Cara, todo mundo. É muito bom estar de volta. Alípio, qual que é o seu começo, começando aqui nesse estúdio, mas a sua relação com a comunicação? Da onde surgiu essa vontade de ser e estar na frente das câmeras, ou pelo menos no mundo digital? Gui, a paixão pela comunicação, eu costumo sempre ressaltar, salientar que eu nasci com a paixão da comunicação, né? Eu sempre fui muito comunicativo, sempre fui muito comunicativo, desde muito novo. E isso daí, eu sempre tem um outro lado também, que eu sempre gostei muito da política, desde muito novo, desde criança eu gostava da política em si. Só que eu confesso para você que eu nunca pensei que eu trabalharia com comunicação, eu nunca pensei que eu viveria da comunicação. Porque apesar de eu gostar muito de me comunicar, de me expressar muito desde criança, eu sempre tive outros objetivos na vida. Todo mundo sabe que o meu amor, eu não escondo isso de ninguém, que na época meu amor pela carreira militar, eu sou militar reformado, eu pensava em seguir essa linha, mas infelizmente alguns problemas no meio do caminho, né, na qual eu sofri um acidente, na época eu acabei tendo que reformar, me fez mudar um pouco o foco, né, sair um pouco desse sonho na época de ter uma carreira militar. E foi uma época muito difícil para mim essa questão da transição, porque eu sempre pensei naquilo, eu achava que somente aquilo servia para mim. Aí foi quando eu parei, pensei, não, tem que recomeçar. Só que quando eu ainda recomecei num campo na qual eu também achava que ia ficar ali e não fiquei. Que eu falei assim, não, eu vou focar na área do direito, né, vou querer crescer nessa área do direito e de repente tocar alguma carreira nesse meio. Pensava muito em virar delegado, né, até mesmo, teve uma época que eu tive vontade de advogar, mas nunca foi aquela paixão na minha vida, Gui. Porém, o curso de direito, ele me abriu tem uma frase falando que o curso de direito abre um leque de opções. E dentro desse leque de opções, ele me capacitou muito nessa questão de falar sobre política, algo que eu já amava. E você falar de política, Gui, não é fácil para a gente trabalhar comunicação. Existem muitos comunicadores, né, dessa área. Mas, para você falar de política, você não pode falar apenas do que vem na sua cabeça. Você tem que ter um embasamento técnico, você sabe disso, você também fala muito sobre política. Se você não tiver um entendimento sobre isso, você acaba sendo rechaçado nesse meio, porque é um meio cruel. Se você não domina, você é engolido nesse meio, principalmente quando você se dá ao ponto de fazer comunicação. Então o direito me deu essa base, ela me deu vamos dizer assim, esse fundamento para que eu pudesse falar de forma mais técnica com as pessoas. E nesse meio tempo que eu terminei o direito, eu descobri que eu amava a comunicação. E foi quando várias pessoas falavam para mim, por que você não investe na área de comunicação? Até mesmo o Mike foi uma das pessoas que sempre pegou no meu pé no início e falou, Alípio, você fala bem, você se comunica bem, você tem um entendimento técnico sobre política, você gosta de falar de política. Cara, a comunicação é o caminho. E eu comecei a vislumbrar essa área. E visto que a minha arma nas Forças Armadas é a arma de comunicação. Detalhe. Então, a comunicação já estava na minha vida, dando sinais ali há muito tempo. Certo.
e a política e a comunicação deram match e o Alípio Neto surgiu no mundo digital, ainda no mundo digital, porque foi, acho que, o primeiro podcast de política na época, que vocês revolucionaram aqui em Mato Grosso do Sul e deram espaço para essas pessoas que hoje estão aí no comando de outros programas. Como que você se sente dando essa... Pontapé inicial, né? Pioneiro. Os bravamos. Alguns falam o seguinte: quando eu e o Mike chegamos aqui, tudo era mato. Tudo era mato. Quando a gente iniciou o projeto Roda Xeré, exatamente aqui nesse mesmo estúdio, foi um período muito difícil, né? Acho que foi um período que a gente passou, a gente pegou aquele período todo de pandemia pela frente, né? Tivemos que nos reinventarmos muitas vezes, tivemos que nos reinventar, porque era um momento que a gente não podia... o programa era o Roda de Tereré. Na bancada tinha tereré. E a gente sabia que tinha aquela restrição do tereré. Então o que a gente poderia fazer? A gente vai colocar uma cuia, né? Uma esterilizada pro cara ali independente para não compartilhar. Então a gente começou tivemos que adaptar muitas coisas, Gui. E o Roda de Tereré, cara, abriu muitas portas, tanto para mim quanto pro Mike, né? O Mike mesmo tem o projeto do contribuinte dele. A gente seguiu caminhos diferentes, ele foi para um lado, eu fui para o outro no final do Roda de Tereré, mas a gente nunca perdeu esse vínculo que iniciamos juntos, entendeu? Iniciamos esse projeto juntos. E tudo nasceu realmente, a gente foi pioneiro na época. O Roda de Tereré foi o primeiro podcast na época, se existia outro, não tratava de política, garanto para você. Podcast é onde abordou muita pauta de política. Claro, entrevistou várias pessoas do mundo artístico também, pode ser Adriana, Rodrigão, o pessoal todo. Mas quem focou mesmo na política da comunicação digital na época aqui no Mato Grosso do Sul foi o Roda de Tereré, um dos pioneiros nisso. Tenho orgulho de dizer isso aí. Você estava falando nos bastidores que Riedel, ainda como secretário, anunciou no Roda de Tereré que teria esse sonho de ser governador. Isso. O Roda de Tereré, ele recebeu muitos convidados ilustres, pessoas que fizeram parte da história da política, né, no Mato Grosso do Sul. E o governador Eduardo Riedel, na qual eu guardo profunda admiração desde aquela época, né, na qual a gente entrevistou ele, acho que ele era secretário de governo, né? Exatamente, era secretário de governo na época. E aqui no Roda de Tereré, ele expressou que ele tinha essa vontade de disputar o governo do estado. Na época, eu gosto de falar que ele me convidou ao vivo para esse projeto de apoiá-lo naquela época. E no programa eu falei bem assim: olha, eu gosto do trabalho do senhor, ele para mim foi um dos melhores secretários de estado que o Mato Grosso do Sul já viu até hoje. E naquele momento eu falei: olha, conta comigo nesse apoio, nesse projeto, porque daquele tempo eu já deslumbrava que ele faria um ótimo trabalho como governador. Então o Roda de Tereré fez parte dessa história, dessa construção, desse modelo atual do Mato Grosso do Sul, que hoje você vê o Mato Grosso do Sul, queira ou não queira, é o único estado que, apesar da crise, a crise que o país vem passando, é o único estado que está na contramão dessa crise. É o único estado que nesse momento vem se desenvolvendo. Então eu julgo que foi um bom projeto, né? Talvez você vai entrar nesse assunto depois, mas eu gosto de dizer o seguinte, que o Roda de Tereré ajudou a divulgar esse sonho inicial na época do atual governador Eduardo Riedel, sim. E outros convidados também, né, maravilhosos. André Pitinelli, que deu um show aqui também com a gente. Convidados a nível nacional. A gente teve entrevista com o Glauber, eu acho, aqui nesse estúdio também. Nós fizemos uma entrevista aqui com com vários participantes do Big Brother, né? E, cara, foi um programa espetacular. Que lá, o Max foi campeão do BBB, a Priscila estava aqui no estúdio, tava o Dilcinho, aí tinha uma mão participando também via online. Cara, foi um programa muito legal. E foi de diversos programas assim.
O Roda de Teré, cara, foi um entretenimento à parte, cara, foi muito bom. E o legal é que era uma forma despojada de fazer comunicação. Na época eu usava cabelo colorido, não sei se você já viu alguns vídeos na época, eu usava, uma semana eu via o cabelo rosa, uma semana o cabelo verde, de óculos escuros, né? O Mike via com aquelas camisetas dele de mensagem, aquelas coisas. Então a gente procurou trazer uma linguagem mais leve para as pessoas. E isso marcou a minha forma de trabalhar, Gui. Hoje eu faço comunicação, por exemplo, na Rádio Capital, justamente trazendo o que eu apliquei muito, eu aprendi muito aqui no Rádio TE. É tentar falar, fazer comunicação de uma forma leve, onde as pessoas recebam de uma forma que elas possam entender e também participar daquilo ali. Como que você vê nesse momento da comunicação, nesse momento tão polarizado, com programas que naquela época tinham essa leveza de tocar todos os assuntos de maneira plural, e hoje uma pessoa, um jornalista vai tocar num assunto, parece que é o fim do mundo, porque está com essa polarização toda no sistema político. Gui, nós pegamos, acho que talvez a fase de maior polarização do país. Foi na época que a direita, ela vinha numa ascensão muito grande. E eu costumo dizer o seguinte, Gui, você não precisa se vestir uma armadura de isenção, de isento, para você fazer um trabalho respeitoso, independente da ideologia do entrevistado, de quem está com você ali. Eu nunca escondi de ninguém, eu nunca corri dessa raia de me colocar como um candidato, um comunicador de direita. Um comunicador de direita. E se alguém falava assim, mas você isso não atrapalha o seu trabalho? Muitos falavam que ia atrapalhar. Muita gente na época criticou, falou, se você quer crescer na comunicação, você não pode ter lábio, você tem que ser isento. Eu penso o seguinte, quem fica em cima do muro é gato safado, né? Gato rueiro. Eu não fico em cima do muro. Eu me posiciono, eu tenho minha ideologia, mas isso não quer dizer que eu não possa ouvir também o outro lado. Porque para existir a direita tem que existir a esquerda, Gui. Nada se faz com apenas uma visão. Isso é a democracia. E eu acho que nós estamos passando por um momento muito complicado com a questão da comunicação, com o jornalismo hoje, tanto a nível nacional como mundial também. Hoje, se o jornalista ele se coloca uma opinião, agrada um lado, o outro bate. Se coloca por outro lado, o outro bate. Entendeu? Então, eu, por exemplo, não só no Roda de Teré, como no Capital Media e outras situações, como no próprio debate que eu realizei, que é o debate online do Estado. Cara, eu sempre tive uma boa conversa, uma boa relação com a esquerda. Entrevistei o deputado Glauber Braga aqui, que saiu daqui elogiando a forma que fizemos o trabalho de entrevistar com ele. No Capital Media, a gente entrevista Camila Jara, entrevista o deputado Vander, o deputado Zeca, entrevista todo o espectro da esquerda. E eles sabem o meu posicionamento ideológico, mas todos saem de lá satisfeitos. Eu nunca passei por uma situação, Gui, onde o meu convidado ele saísse de lá assim, sabe, incomodado. Porque na minha visão é o seguinte, Gui, quem senta da minha frente para ser entrevistado por mim, ele merece respeito, independente da minha ideologia. Ele merece respeito. Ele não está sentado ali para me confrontar ele. Ele está sentado ali para me tentar trazer informação, passar a mensagem que ele quer passar para o público que está nos acompanhando. Uma situação que eu sentei para fazer um verdadeiro confronto, que foi naquela entrevista na época com o deputado Trutz, quando ele fez um desafio, né, na qual ele desafiava que um comunicador do Estado entrevistasse ele e fizesse oposição àquela situação que ele falou que tinha sofrido o atentado. E eu aceitei o desafio e foi realizado aqui nesse estúdio. Entendeu? Foi muito bem assistido e aquela sim foi uma situação de confronto, porque a ideia do projeto era aquilo, o que ele propôs foi aquilo, um confronto, né, de ideias e de argumentos ali. Mas até naquele momento houve respeito entre nós. A gente estava sentando aqui para conversar, você disse o seu número de seguidores, depois que eu disse o meu, não precisa se humilhar, e aí você colocou a sua opinião. E eu queria saber,
até conversei isso com Marquinhos Farias do Tribuna Livre ainda, não na entrevista que eu fiz com ele, durante a carona que ele me deu. Acho que foi a melhor entrevista foi aquela. Aonde fica a linha tênue do jornalista, do elogio do político ou de uma crítica do político? Às vezes o elogio está saindo porque está querendo alguma coisa. A crítica, então estou indo no caminho certo. Qual que é a linha tênue para o jornalista de política? A linha tênue, Gui, eu costumo tratar o seguinte, que a linha tênue é a verdade. É sempre a verdade, é sempre a honestidade, você tem que... e outra coisa, priorizar sempre a informação. Eu acho que no jornalismo, na comunicação, Gui, a prioridade deve ser as pessoas que você quer alcançar. É claro, não vou ser hipócrita de falar para você que a gente não tem projetos pessoais, temos sim. Mas eu acho que os seus projetos pessoais, suas vontades pessoais não podem sobressair sobre seu caráter. Entendeu? Então eu sempre tomei muito cuidado para que meu caráter permanecesse intocável nessa questão. Então a questão, por exemplo, a partir do momento que você faz um elogio a um político, né, muita gente classifica, tá fazendo elogio porque você tá no bolso, né, tem essa questão, tá no bolso do político. Você tá criticando porque você não faz parte do time. Cara, fazer parte ou não fazer parte do time, até isso é uma escolha. É uma escolha sua. E a questão de você fazer críticas, é importante que suas críticas pode haver? Pode haver. Os motivos são variados. Mas desde que as críticas sejam críticas respeitosas. Eu acho que você tem que permanecer dentro das 4 linhas do respeito. E se você quer criticar o agente político, critique o agente político. Não critique a pessoa. Porque você tem que lembrar o seguinte, que ali é um trabalho que ele está fazendo. E atrás daquele agente político é um ser humano. É um pai de família, é uma mãe de família, são pessoas que têm história, pessoas que chegam em casa e elas têm que olhar para sua família, para seus amigos, entendeu? E eles não são uma máquina apenas ali. Eu sei que a gente está vivendo num mundo hoje, num momento em que o brasileiro está muito revoltado com a política, né? Mas a gente tem que sempre lembrar o seguinte, que o político, ele é retrato da sociedade que ele vive. O político, ele sai da sociedade em que vivemos. Então, costumo falar assim, quando você quer criticar o político, a política em geral, fazer críticas pontuais a um político, ao trabalho dele, ótimo. Mas quando você coloca toda a política num balaio só, lembre que você elegeu ele saiu da sua sociedade. Afinal de contas, o poder emana de quem? Do povo. É o que diz nossa Constituição, né? Então, quando você for fazer crítica, então a linha tênue, para mim, é sempre o respeito. Não passe essa linha. Respeite a pessoa que você está criticando. Quer criticar? Critique o trabalho, o posicionamento dele político. A pessoa dele, para você criticar, você tem que conhecer muito bem. Aí, a gente está vivendo num momento muito confuso por causa do 8 de janeiro. Sim. Para você, Alípio Neto, o Estado Democrático de Direito está sofrendo? Está em risco? Gui, eu penso o seguinte, o Estado Democrático de Direito não está em risco, nós já estamos numa situação complicada. Não é mais arriscado, nós não estamos correndo risco de cair num estado de exceção. Nós estamos no estado de exceção. Eu penso o seguinte, Gui, quando a justiça, ela é a última instância onde a sociedade ela pode recorrer a alguma coisa. E quando você contamina a justiça, Gui, não tem para onde correr. Então, a ditadura do judiciário, na qual eu sempre digo que nós estamos enfrentando uma ditadura judiciária, Gui, ela reflete justamente isso. Você não tem para onde recorrer. A ditadura do judiciário é a pior ditadura que existe. Porque quando existe a ditadura política, existe a ditadura do executivo, você ainda tem aquela questão da justiça, que você pode brigar, de você que a justiça está ali para defender os seus direitos. Mas quando essa ditadura vem daquele que deveria defender você, defender os direitos do cidadão, cara, o cidadão ele fica órfão e fica refém. Não tem de onde sair. Hoje eu vejo o seguinte, a situação
que nós estamos passando no momento do país, a gente não tem para onde correr. E a questão do 8 de janeiro, se de repente eu sei que você queira saber minha opinião do Alípio Neto, eu penso o seguinte, existiu sim ali o crime, existiu um crime, só que o crime que existiu ali foi de vandalismo. Foi um crime de vandalismo, foi um bando de baderneiro que entraram e quebraram. Ainda falam bem, tem muita gente que fala assim, a questão de, tinha gente infiltrada, não sei, eu acredito que tinha. Mas eu não posso provar isso, Gui. Então isso eu costumo deixar na área do achismo. Mas a certeza que eu tenho é que o único crime que houve ali foi o crime de vandalismo. Porque hoje, para você tenha um golpe, a primeira coisa tem que ter a arma. Não se dá um golpe, Gui, em pleno domingo, com prédios fechados e sem a presença de uma arma e sem o apoio das Forças Armadas, Gui. Então, eu acho que aquelas pessoas que estão ali, eu acho que elas tinham que pagar, já pagaram, porque se você pegar pelo crime de vandalismo, muitas vezes nem prisão dá. Dá um trabalho comunitário, uma multa. Eu acho que as pessoas têm que pagar? Tem que pagar sim, mas elas têm que pagar o que elas devem. Eu acho que você aplicar 17 anos para uma moça que picha uma estátua com batom, enquanto a gente está vendo aí bandidos de colarinho branco, entendeu? Receber perdão aí judicial muitas vezes. Você vê aquele governador do Rio de Janeiro, o cara tá fazendo vídeo na cobertura dele, Gui. Entendeu? O cara pegou 400 anos de prisão. E você vê o cara em casa. Você vê traficantes sendo liberados, Gui. Às vezes por muito menos, cara. Enquanto uma menina com batom, que pichou uma estátua, que se resolveu com um banho na estátua, tirou o estrago que ela fez. Essa moça pegar 17 anos com 3 filhos que choram a falta da sua mãe. Se você, independente da sua ideologia, se você não se sensibiliza com isso, é sinal que o problema está em você. Não está na política, não está na ideologia. Isso já não se trata mais de questão de ideologia, Gui. Para mim se trata de caráter. Se você não consegue se sensibilizar com isso, com o choro daquela mulher, meu amigo, o sinal que o problema está em você, não é na política. A gente viu na época do Lula, Moro fez o julgamento da Lava Jato, muita gente colocou como plano um julgamento com jogo de interesses. Ele já vinha outra forma de ir para a política, de entrar na presidência. Hoje, o Moraes está fazendo a mesma coisa que o Moro, só que com uma coisa mais pessoal. Com certeza, eu acho que não tem mais dúvida. Eu acho que também que ele nem faz questão mais de esconder que é pessoal. A gente chegou num ponto hoje que está tão descarado o que está acontecendo que o STF em si, ele não faz mais questão de esconder os problemas que é problema pessoal. Quando a Carmen Lúcia fala bem assim, olha, isso aqui é censura, mas só dessa vez, né? Eu acho que já não precisa mais a gente dizer se é pessoal ou não é, Gui. Eu acho que já está bem claro, acho que todo mundo sabe, até a própria esquerda sabe que é pessoal, porque a esquerda mesmo criticava o STF na época. Na época que o Alexandre de Moraes, quando passou pela sabatina, a esquerda foi totalmente contra. Né? E hoje você vê que hoje ele é um ídolo da esquerda. E a forma na qual o Moro o Alexandre de Moraes se coloca nesse julgamento agora dos acusados de golpe, na qual ele é a vítima, o acusador, o juiz, ele é tudo, ele bate escanteio, corre, cabeceia, faz o gol, né, e ainda valida o gol, né, ele é o juiz que valida o gol. Então, eu acho que isso aí já está bem caracterizado que é pessoal. E a questão do Sérgio Moro, eu quero deixar bem claro o seguinte, eu sou um profundo defensor da Lava Jato. Eu acho que a Lava Jato, ela foi a maior operação que conseguiu desvendar uns crimes de colarinho branco, né? Um dos maiores crimes de corrupção do mundo. Do mundo. A Lava Jato, ela recuperou milhões de reais, bilhões de reais para o cofre público. E muito desse dinheiro está sendo devolvido para os criminosos. Quero deixar bem claro isso. Se o Moro teve pretensão política, de repente teve,
De repente teve pretensão política. Afinal de contas, hoje, se você parar para pensar quem orbita essa questão, todos têm pretensão política aqui. Agora a questão é, houve crime na Lava Jato? Realmente houve crime? Os caras desvendaram crime? Desvendaram. Se houve crime, os crimes foram desvendados na época. E outra coisa, na época falaram que o Moro, cancelaram, muitas penas ali foram canceladas, porque acusando que o Moro foi parcial, né? E que as delações premiadas, né, foi de forma parcial. O que a gente está vendo com a questão da delação premiada hoje do Cid, por exemplo? O cara mudou a versão dele, acho que foi 7 vezes, né? Mudou a versão dele e não se fala nada dentro do STF hoje. Então, eu não sei ainda, o Gui, quais são as verdadeiras intenções hoje de alguns componentes do STF. Antes que alguém me julgue, fala se você é a favor do fim do STF. Não sou a favor do fim do STF. Quando eu faço críticas a situações, eu não faço crítica diretamente ao órgão STF. Eu faço crítica aos players que fazem parte hoje do STF. É igual quando fala assim, quando você ataca Alexandre de Moraes, você está contra o Brasil. Fala, não, eu estou contra Alexandre de Moraes. O Brasil é muito maior que Alexandre de Moraes. E muito maior que o Moro também, tá? Deixar bem claro. Entrando nessa frase, Alívio, eu já fiz essa pergunta para algumas pessoas em lives e até aqui no estúdio. O fato de personificar a linha esquerda e a esquerda, a direita, o bem e o mal muito que existe em todos nós dentro, que a gente mesmo briga com nós mesmos sobre isso, atrapalha e atrapalhou o julgamento do 8 de janeiro e também está parando o Brasil enquanto o pessoal discute as pautas mais importantes não são votadas no Congresso? Eu acho que o 8 de janeiro ele é utilizado muito como cortina de fumaça. Né, eu costumo falar aqui que existe algo muito maior que o 8 de janeiro por trás. Talvez a grande massa do nosso país não tenha enxergado isso ainda. Que a agenda hoje que Alexandre de Moraes traz hoje, muita gente acha que é puro ódio, talvez, pessoal do Bolsonaro, mas eu acho que tem uma coisa muito maior por trás disso aqui. E sobre a questão da personificação do bem e do mal, eu sempre disse isso, de que ninguém é bom totalmente, ninguém é mal totalmente. Deixar bem claro isso. Então a direita é perfeita? Negativo. A direita tem muita porcaria na direita. Tem muita porcaria. Tem muitos aproveitadores na direita. Entendeu? Eu acho que nas últimas eleições que nós vimos aqui no Mato Grosso do Sul, naquela situação que elegeu o Bolsonaro, quando ele foi eleito, ali foi uma demonstração de que muita gente ali utilizou a onda do Bolsonaro, mas que nunca tiveram nada de direita aqui. Entendeu? Mas o Bolsonaro para você é a personalidade perfeita da direita? Não, eu não acho que o Bolsonaro seria o player perfeito para a direita. O Bolsonaro tem erros, como qualquer outras pessoas têm também, entendeu? Mas nesse momento, eu acho que o Bolsonaro é o único que consegue combater essa força que vem se levantando, né, contra valores na qual eu defendo. Talvez não sejam os valores corretos, mas para mim para Alípio Neto E questão de valores é muito pessoal. Para mim, valores que hoje o Bolsonaro defende, a direita defende, para mim é perfeito. Talvez para você não seja. Então, cada um... E por isso existem as ideologias políticas. Então, para mim é o seguinte, o Bolsonaro hoje, ele é o player na direita que tem poder de fogo para combater aquilo na qual eu não concorde. Mas não quer dizer também que eu vou falar para você que Bolsonaro seja perfeito. E isso é muito perigoso, sabe, Gui? Isso é muito perigoso. Quando você centraliza uma ideologia numa figura só, isso se torna muito perigoso. Porque o ser humano, ele está passivo a falhar. Ele está passivo a falhar. O ser humano é feito de falhas. Eu acho que o único ser humano que pisou nessa terra que não errou foi Jesus Cristo. Fora ele, todos erraram. Então,
Quando você centraliza uma ideologia que é algo muito importante, muito grande, numa figura humana só, como aconteceu o que a esquerda fez com o Lula, você corre o risco de essa figura falhar e você ficar à deriva. Por quê? Hoje a esquerda tem um grande problema. Se tirarem o Lula, ou se o Lula hoje sai do jogo, quem que tem poder de fogo suficiente para combater a direita? Não tem. Não tem. Hoje a esquerda, claro, nós temos aí pessoas que estão em ascensão na esquerda. Eu quero ressaltar, por exemplo, o nome na qual eu admiro muito, a Camila Jara, que é uma figura jovem. Eu sempre falei isso, eu acho que a esquerda tem que investir, né, nessas pessoas jovens, essas ideias jovens, acho que a Camila representa muito isso. Né, tem outro vereador do PT também lá, que é um novo também aqui na Câmara, aqui também, como o nome dele, o Jean Ferreira. Jean, também é uma figura jovem, entendeu, que carrega essa ideologia que eles querem da esquerda. Eu acho que essas pessoas têm que investir mais nessas figuras. E hoje a esquerda, se o Lula sair, eles ficam órfãos. E a direita não pode correr esse risco. Bolsonaro hoje está no momento de ser um player forte para combater? Sim, mas também não pode estar tudo centralizado somente nele. Eu acho que nós temos ótimos nomes na direita, a própria Michele, esposa dele, Tarcísio, que é um cara que muita gente, até da esquerda, gosta dele, gosta tem um poder de governabilidade, a própria senadora Tereza Cristina, que foi uma das pessoas que ajudou a segurar o Brasil no momento mais difícil, que foi a questão da pandemia, que a gente sabe muito bem que o que sustentou o Brasil para que a gente não afundasse totalmente foi o agro. Então a participação da senadora Tereza Cristina, naquela época de ministra da Agricultura, e eu acho que foi muito importante. Ela foi uma liderança muito forte dentro da direita. E eu acho que nós temos que fomentar para que novas lideranças nasçam da direita, né? E o Mato Grosso do Sul, ele é um celeiro para essas lideranças, né? Então, eu acho que a direita ela não pode errar como a esquerda errou, de personificar tudo numa figura só. Mas isso não é a crítica ao Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro, a gente precisa sim do Bolsonaro. O Bolsonaro é essencial nessa guerra hoje. Ainda tem o capital dele aqui em Mato Grosso do Sul e no Brasil. Não só no Mato Grosso do Sul, né, Gui? Se você perceber hoje, o ex-presidente Jair Bolsonaro, aonde ele passa, ele arrasta a multidão. Eu costumo falar o seguinte: vamos colocar a prova. Vamos mandar o Bolsonaro, faz um teste, manda o Bolsonaro para um tour em alguns estados e depois manda o Lula também para um tour ou vice-versa. Vamos ver quem arrasta mais multidão. Cara, a gente está vivendo hoje num momento em que o presidente da República não pode sair à rua. Que não pode sair à rua. Ministro do STF não pode pegar um voo comercial, cara. Entendeu? Será que o mundo todo está errado? Será que o Brasil todo, na sua grande maioria, está errado, Gui? Será que o povo está tão errado assim para as pessoas acharem que a direita tem esse demônio todo? Porque pregam isso, né? Quando aqueles militantes querem, a direita é fascista, não sei o quê. Mas, engraçado que a direita é fascista, mas a gente vê hoje, quem que defende ditadores? É a esquerda. Hoje, quem está do lado do Irã, que financia hoje esse terrorismo no mundo todo? É a esquerda. Vai uma militante hoje, uma feminista, entrar dentro do Irã com a bandeirinha LGBT. Você acha que ela sai de lá viva, Gui? Não sai. Entendeu? Então, eles acusam muito a direita desse fascismo todo, principalmente a questão do antissemitismo que a gente está vendo hoje, sabe? Cara, a gente está vendo uma grande emissora divulgar o antissemitismo como se fosse Goebbels, né? Aquela coisa que o ministro, quem não sabe o que é Goebbels, é o ministro da propaganda do Reich, do nazismo, e na onde ele pregava aquela propaganda contra os judeus, e hoje a gente está vendo jornalistas que fazem parte de grande emissora pregar esse ódio contra judeus. Aí você fala, será que realmente é a direita que é fascista? Fica aqui a minha pergunta. Porque, afinal de contas, eu quero deixar bem claro também, em Israel acontece uma das maiores paradas gays do mundo. Israel. Israel que é o único centro democrático hoje ali dentro do Oriente Médio. Será que o Irã, será que na própria faixa de Gaza, será que hoje teria condições de receber militantes ali LGBT ou até mesmo feministas? Voltando um pouco para o Brasil,
Como que Sim. você está vendo? A disputa aqui em Mato Grosso do Sul está quase liquidada, com um candidato ou e mais um ou outro da esquerda, mas não com aquele peso para tirar o Rio de uma reeleição. O Senado é o ponto-chave, ponto para o governo, ponto para a oposição. Como que você está acompanhando e analisando o cenário do Senado em Mato Grosso do Sul? Gui, as próximas eleições, sem dúvida, que a grande expectativa ficará para esse campo do Senado, a disputa pelo Senado. Quanto você falou desse que está praticamente pacificada a questão da disputa do governo do Estado, eu não acho. Eu já vi, eu nessa história, nesse meu tempo, né, de política que eu acompanho aí, eu já vi situações entre que já ganhou e nos surpreendemos. Eu penso o seguinte, Gui, não existe eleição ganha. E o governador Eduardo Riedel sabe disso, não existe eleição ganha. Eu acho que o governador não tem esse clima de já ganhou, a equipe hoje de trabalho do governo do estado não tem esse clima de já ganhou, eles sabem que, apesar dos bons resultados, da boa aceitação, o número alto ali de aprovação, né, do governador Eduardo Riedel, mas apesar dessa grande aceitação, ele sabe que não existe eleição ganha, e isso daí é correto. Eu acho que você começa a perder a eleição a partir do momento que você acha que você ganhou, né? Eu acho que já se começa por aí. Mas que realmente eu não vou fugir dessa questão na qual a expectativa é muito grande hoje para o Senado. Realmente, eu acho que o Mato Grosso do Sul aí tem alguns players aí de peso. O próprio ex-governador Reinaldo Azambuja, que, né, que já a gente sabe que eu acho que talvez, se não for o principal, um dos principais nomes, né, que vem para essa disputa do Senado, que eu acho que tem grandes chances, né, de estar entrando. Um outro nome que vem se falando muito, né, no lado da questão da direita, que é o nome da Giane Nogueira, né, de Dourados, vice-prefeita de Dourados, que o Bolsonaro já colocou ela, vamos dizer assim, debaixo do braço, né? Mas talvez, eu não sei se realmente ainda está pacificado isso, porque apesar de eu ser um grande admirador do Bolsonaro, das suas pautas e do seu trabalho, uma coisa eu sei, que ele muda, ele é muito volátil. Ele muda muito, assim, de estratégia política, digamos assim. Então, é uma coisa que a gente não sabe se ainda se realmente vai se concretizar. Grandes nomes também que vêm surgindo, né, que eu acho que pode surpreender positivamente, Gui, é o nome do presidente da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, do presidente Gerson Claro, que ele vem fazendo um bom trabalho, né, ali no comando da Assembleia Legislativa, Gui, e é um nome na qual eu apostaria que vai dar bastante trabalho, principalmente se realmente for pacificado que ele seria o nome hoje, né, do PP. No meio de corredores como o Alívio Neto não tem muito intimidade com corredores, Ah, sim, adoramos. adoramos. A gente está falando e estamos ouvindo também que 60% deve mudar na Assembleia, uns 40% na Câmara Federal. Alíbio Neto, 100% muda o Senado ou vamos. Porque, na verdade, nós temos há 16 anos não reelegemos nenhum senador. A última vez foi em 2010 com o Delcite. E também, há 16 anos não tem um senador da esquerda. É a hora da esquerda ou vamos ter dois senadores novos em Mato Grosso do Sul? Gui, depende muito, eu não sei como que. Eu acho que está muito obscuro ainda essa questão da esquerda, a disputa da esquerda ao Senado. Se fala muito hoje, como eu falei para você, da questão do Reinaldo, que claramente vai vir pelo espectro da direita. Muito se fala do PL, né, que talvez o Reinaldo venha pelo PL. Né, fala-se, como eu falei para você, do Gerson Claro, presidente da Assembleia Legislativa, sabendo que ele faz parte do PP, que hoje tem a Tereza Cristina, que sabe que também faz parte da direita hoje, né? PP hoje que faz parte do espectro da direita, aqui, pelo menos aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Se fala de Jane Nogueira, como eu falei para você. Até se fala o nome do contrário, mas eu acredito que o contrário não vem, não. Se vir, vai ser para cumprir missão, que a gente sabe muito bem como funciona às vezes na política. Mas eu acho o seguinte, a esquerda ela não conseguiu se organizar ainda,
talvez pacificando um nome para essa disputa do Senado. E isso é muito ruim para a esquerda. Então, eu respondendo a sua pergunta, Gui, eu acho que nós, pela primeira vez, eu acho que nós vamos ter dois senadores voltados mais para o espectro da direita. Porque, afinal de contas, isso daí já é um projeto, né, na qual o Bolsonaro vem tentando realizar, justamente para fortalecer o Senado, porque eu acredito que a partir do ano que vem, né, ao findar dessas eleições, a gente formando uma maioria no Senado, eu acho que finalmente o Senado talvez vai sair dessa inércia, principalmente com essas questões desses avanços, né, da questão do STF e vamos dizer, não vou dizer avanços, abusos hoje de alguns players do STF. Volto a dizer, não sou contra o STF, sou contra os abusos de alguns players que fazem parte do STF. Para chegar na reta final da entrevista, Alívio Neto sonha em ser candidato? Gui, eu amo a comunicação política. Eu amo a comunicação política. Isso aí para mim é um amor que me pegou e cada dia eu amo mais, eu amo mais. Eu amo fazer meu trabalho ali que eu faço ali hoje no Grupo Capital, falar sobre política, conversar com essas pessoas que fazem parte desse círculo da política hoje. Mas eu não sei, eu já tive muita vontade de disputar cargo eletivo. Eu não vou falar para você que não esteja nos meus planos, porque eu acho o seguinte: você disputar um cargo eletivo, Gui, não depende só de você. Existem vários fatores que você depende ali. Depende da questão, como que está a sua aceitação perante a sociedade, como é que está a sua imagem perante a sociedade, se você está pronto para aquilo, se você tem capacidade técnica para realizar um bom trabalho, porque você não pode simplesmente ser mais um que vai sentar ali, entendeu? E não fazer algo que venha trazer benefício à nossa sociedade, à nossa população. E tem um terceiro fator, Gui, que é a questão time. Você sozinho, você não chega a lugar algum. Então, se eu falar para você que eu, Alípio Neto, serei candidato, se eu falar para você agora, eu estaria contra tudo que eu acredito e prego. Vai falar que você não é que eu não serei candidato? Também não posso falar. Então tudo depende desses fatores que eu falei para você, e principalmente desse último fator que é a questão do time. Hoje, o time na qual eu pertenço, se ele falar para mim, olha, eu preciso de você, nós precisamos de você, que você venha para poder ajudar o time, para poder fortalecer, eu estou pronto. Eu sempre estarei pronto. Mas deixo bem claro, não é prioridade para mim nesse momento. Não é aquela coisa que eu anseio acima de qualquer coisa. Não. Eu faço o que meu time ajuda eu a decidir. Eu faço o que o time decidir. Eu não jogo sozinho esse jogo aqui. A política não é um jogo para se jogar sozinho. A política é um jogo para se jogar em grupo. Para encerrar, na primeira entrevista que nós fizemos em 2023, a primeira pergunta foi qual seria o novo líder da direita. Você disse que a Tereza Cristina estava se ascendendo e aí agora muita gente já coloca ela até como candidata a presidente. Você vê, né? O que a direita tem que fazer para não errar mais e voltar ao governo? Principalmente de não se canibalizar. Principalmente não se canibalizar. A direita, o grande vilão da direita hoje, a grande oposição da direita é a própria direita. Hoje a gente percebe o seguinte, que muitas pessoas naquela época, né, quando o Bolsonaro ele conseguiu chegar ali à cadeira maior da presidência da República, muita gente que fazia parte do espectro da direita tomou um posicionamento de ser os maiores opositores naquela situação do Bolsonaro, dizendo que nada poderia ser pior do que o Bolsonaro estava fazendo. E hoje muitas delas mudaram de opinião, viram que tinha como sim piorar e piorar muito, como estamos hoje vivendo a situação hoje atual do país. Economia abalada, as traças, o Brasil do lado negro da força, né, como diz o outro do mundo, porque hoje o Brasil, a política, hoje o governo do Brasil apoia as nações formadas por ditadores. Então, eu penso o seguinte, que quem derrubou a direita foi a própria direita. A esquerda, Gui, a esquerda praticamente estava. Quando o Bolsonaro venceu as eleições, a esquerda estava morta.
A esquerda está morta. Pouco se falava da esquerda. As maiores críticas que vinham para o governo naquela situação vinha da própria direita. Então, eu acho que o que a gente não, principalmente, Gui, o que a gente não deve errar mais é nos canibalizar. Entendeu? E naquela época eu já falava, gente, a gente está perdendo foco. Nós estamos matando nós mesmos, a gente está morrendo dentro do ninho. Entendeu? Não fazendo trocadilho quanto a questão do PSDB, ninho, né? A gente só fala aqui muito aqui, do Ninho Tucano. Não, mas do ninho da direita. Então, muita gente criticava só por criticar. É aquela coisa, é aquela briga do poder pelo poder, Gui. Entendeu? Então, e você viu, como eu falei pra você, que tem muita gente que surfou na direita, que na verdade não tinha nada de ideologia da direita, que hoje você vê aí que a máscara caiu de muita gente. As máscaras caíram, eu não quero citar nomes aqui. Entendeu? Não porque por ser medroso, é porque eu já tenho muita coisa pra me preocupar nesse momento, né? E até mesmo se eu falar um nome que eu tô pensando aqui, essa pessoa adora procurar a Polícia Federal, procurar processar, então quero evitar a fadiga. Mas todo mundo sabe o que eu tô falando. Questão de máscara cair na direita. Então eu acho que a direita ela não pode cometer esse mesmo erro. Eu acho que chegou um momento que a gente não pode mais errar, Gui. Um erro pode nos custar muito, muito caro, Gui. E está custando. Está custando muito caro. 4 anos é tempo demais. É um tempo muito curto para você construir um país, mas é um tempo muito longo para você se destruir um país. Tá aí. Hoje nós recebemos aqui no Conversa Franca, num lugar que não tem mimimi, nem nhenhenhen. Aqui é Conversa Franca. Alíbio Neto, muito obrigado. Muito obrigado, Gui. Muito obrigado ao grupo todo, ao time todo de vocês aqui. Volto a dizer, é um prazer estar de volta aqui, né? E para deixar para quem está acompanhando essa entrevista aí, eu quero deixar um abraço, minha gratidão, né, por você ter passado esse tempo aqui com a gente e dizer, Gui, que logo, logo teremos um projeto aí de volta aí ao mundo digital aí nas redes sociais, se Deus quiser. Já estou construindo isso e eu tenho certeza que pessoas que na qual fizeram parte naquele momento estarão também fazendo parte, pelo menos de ajudar a estruturar esse projeto. Então teremos novidade aí. E antes de mais nada, também mandar um abraço também para as pessoas que trabalham comigo, ao Grupo Capital, na qual eu pertenço hoje, que possibilita, na qual eu tenho a voz hoje ativa, não só em Campo Grande, mas no estado todo, e também mandar um abraço principalmente para a Eliana Fernandes, que divide a bancada comigo, que é a minha irmã, eu vou chamar ela de Mana, né? É uma irmã que eu tenho um carinho muito grande, o Pedrinho Espina, que é um líder nato nosso ali, entendeu? Um cara que dirige muito bem hoje o Capital Media e faz o Capital Media ser sucesso que é hoje, que é um modelo de comunicação leve, tranquilo e que realmente comunica hoje com a grande massa, que é a população sul-mato-grossense. Tá certo. Obrigado, Alíbio. Obrigado, Gui. Não é?